e vem conferir um top 10 melhores filmes do primeiro semestre de 2025. E chegamos em julho de 2025, mês esse que marca o primeiro mês do segundo semestre do ano. E sempre que chega no final do ano, eu faço aquela lista de top 10 melhores filmes e top 10 piores filmes do ano. Mas eu fiquei pensando, tem tanto filme ao longo do ano, eu assisto tanto filme, que são muitos que eu não consigo mencionar nessas listas. Então eu achei que seria muito mais interessante se eu trouxesse, antes dessa lista dos melhores do ano, trouxesse uma lista falando quais eu mais gostei por semestre. Assim você sabe o que você tem ou não que assistir no semestre, que você talvez tenha perdido e agora pode correr atrás. Então eu já deixei aqui no canal a lista com o top 10 piores filmes do primeiro semestre de 2025 e agora eu vou deixar qual é o meu top 10 melhores filmes do segundo semestre. Então vem conferir a lista. E em 10º lugar dessa lista eu coloco A Menina dos Meus Olhos. Filme esse que conta um romance que vai passando ao longo dos tempos. Mostra eles se conhecendo e como a vida vai afastando eles. Na minha crítica eu falei que esse filme era só mediano. E eu ainda acho isso, porque os personagens são muito bons, a história de romance é muito boa. O problema desse filme é que eles quiseram contar muita coisa em 2 horas de filme. Então muitos elementos acabaram passando muito rápido. E muitas coisas secundárias não foram tão bem desenvolvidas, mas isso não faz do filme ser ruim. Na verdade, ele é um bom romance, um romance muito bom, com personagens secundários carismáticos, com relações bem estabelecidas e com uma mensagem forte, que, de novo, dividido numa série ou em sequências de filme, funcionariam melhor, mas mesmo assim o filme continua funcionando, e no final, ele não é aquele final bonito que você espera, ele é um final de vida real, e isso me agrada muito. Eu gosto muito mais quando os romances, eles contam histórias muito mais parecidas com a vida real do que aquele mundo de ilusão que as comédias românticas caem. Então a partir daí A Menina dos Meus Olhos, apesar de eu achar que poderia ser melhor, ele continua sendo muito bom, pela direção, pela ótima trilha sonora e por contar uma história real com bons personagens que você facilmente vai conseguir se identificar. E em 9º lugar fica o filme Drop, Ameaça Anônima. Filme esse que eu não dava nada e ele me agradou bastante. Ele é um filme que conta a história de uma mãe solteira que pela primeira vez vai ter um encontro desde que terminou com o seu marido. Esse filme, ele acaba mostrando muito as ameaças da internet, porque durante o encontro, misteriosas mensagens aparecem no celular de ameaça e de coisas que elas deveriam fazer. A partir daí o filme vai se desenrolando. Esse filme também poderia ser melhor. Eu cortaria a primeira cena do filme, porque a primeira cena do filme já revela muita coisa e acaba atrapalhando um pouco o mistério, mas o resto do filme ele vai funcionando bem. O mistério funciona bem, os diálogos funcionam bem. Colocar num lugar pequeno, com uma ameaça que ela não consegue ver e a gente também não consegue ver, me agradou bastante, porque faz com que eu assistindo o filme também fique tenso. Então a atmosfera é bem criada, a ambientação é bem criada, você sente a tensão, você sente o suspense. O que eu não gosto muito desse filme é mais a primeira cena, algumas discussões que eu acho que poderiam ser melhor desenvolvidas e o final. O final, apesar de não ser ruim, você imagina outras situações que seriam melhores do que aquela. Mas mesmo assim, o filme tem uma boa temática, boas discussões, uma boa atriz principal e consegue criar a tensão e o suspense que esse filme precisava. Em 8º lugar dessa lista eu coloco o filme Desconhecidos. Filme que me agradou primeiramente pela forma como resolveram contar a história. Ele é dividido por capítulos, mas os capítulos não são contados em ordem. E isso é muito interessante, porque você tem uma visão de um personagem, que no capítulo seguinte é mudada completamente, e no próximo muda de novo. Isso é muito legal, porque num filme padrão como esse, se você segue o padrão que o filme fosse cada capítulo, esse filme não teria graça nenhuma, surpresa nenhuma, e seria só de mau gosto. Quando você muda a ordem dos capítulos, e quando você muda quem está no comando, você vê o quanto esse filme é inteligente. Porque realmente ele acaba fazendo com que você pense e até faça aquela verdadeira crítica. Não julga o livro pela capa. Porque você vendo o personagem masculino do filme, ele é facilmente o vilão. Quando você vê a menina, você acha que ela realmente é frágil. Quando você vê, uma hora você acha que ele é o vilão, uma hora você acha que ele é o vilão, uma hora você acha que os dois estão errados, uma hora você não concorda com nada, você não entende para qual caminho o filme quer ir, e isso é interessante. O filme tem vários problemas também. Ele não é um primor.
e isso é culpa do cinema, porque quando você pensa nesse top 10, você vê que são mais filmes medianos do que excelentes, porque o primeiro semestre foi muito fraco. Mas esse filme, na mediocridade que existe no cinema, ele consegue sair dela colocando um filme que pelo menos é inteligente, pelo menos é interessante, e que dependendo como você vê o filme, talvez você goste bastante dele. Eu achei ele bom, não achei excelente. E não achei excelente por algumas escolhas artísticas e escolhas narrativas do filme. Mas a ideia, a direção, a escolha de como resolveram seguir em capítulos me agradou muito, me surpreendendo e me deixando preso. Poderia ser melhor? Poderia, mas de novo, num ano tão medíocre até agora, ter um filme que pelo menos tenta ser diferente já é um destaque pra mim. E de novo, vale a vista, vale você dar uma chance pra ele. E em sétimo lugar dessa lista eu coloco Lilo e Stitch, outro filme mediano, mas que mesmo assim vale o seu tempo. Eu tinha muito medo deles estragarem tudo que envolve nesse filme. E esse filme, por incrível que pareça, ele conseguiu me divertir. É legal voltar pro Havaí, é legal rever o Stitch é a alma do filme como ele tem que ser. Só o Stitch já vale o ingresso, porque o Stitch ele é muito engraçado, ele é muito carismático, ele é muito envolvente e ele funciona em tela. Mas quando você pensa no filme, ele também tem problemas. Escolhas finais, escolhas de mudança de roteiro, escolhas de mudanças de personagens que acabam atrapalhando muito da família, principalmente o significado do Ohana, que é o principal ponto desse filme. O final tem uma escolha ousada que me agrada, porque ele fala muito sobre âncora, família e como a gente não pode abandonar a família. É um filme divertido, que funciona para toda a família e toda a família vai gostar. E isso já faz ele ficar em sétimo lugar. Porque, de novo, num ano tão medíocre, um filme médio acaba parecendo que ele é muito melhor do que ele é. Num ano muito bom, Lilo e Stitch não estaria nessa lista. Inclusive, quando eu fizer um top 10 melhores do ano, eu duvido que ele esteja na lista. Mas para um primeiro semestre, para uma diversão de poucas horas, ele vale a pena, porque ele entende a animação e ele consegue mostrar isso em tela, colocando uma ótima atriz para fazer a Lilo, uma ótima atriz para fazer a Nami, e mais do que isso, você consegue colocar o Stitch vivo em tela, que funciona muito bem. Existem muitas coisas que me incomodam nesse filme, como Jumba, como Pickley, e também a falta do Gantu. Mas quando você pensa além disso, a mensagem está lá, é uma mensagem para toda a família e faz sentido ele funcionar. Faz sentido um filme ter tanto lucro como ele teve, porque a mensagem é forte e bonita e a da animação é colocada aqui e você entende por que ela funciona até hoje. E em sexto lugar dessa lista eu coloco o filme Mike 17, filme que eu acho que foi muito mais criticado do que deveria. Filme que conta a história do Mike, que acaba sendo alguém que é replicado sempre que morre, então ele vira meio que um boneco de teste. Filme esse dirigido por Bong Joon-ho, diretor de Parasita, o grande ganhador do Oscar daquele ano. Eu acho que por ser o Bong Joon-ho, as pessoas colocaram muita expectativa no filme, esperando que fosse uma ideia mais como é Parasita de discutir sobre tudo. O filme tem ótimas discussões sobre se a pessoa ela é reiniciada, ela não merece amor, ela não merece carinho, ela não é uma pessoa viva. Essa discussão é muito interessante, porque é como se eles colocassem um robô aqui. Um robô está num filme. O robô, quando ele começa a ter sentimentos, ele é humano ou não é? Só que aqui, quando você coloca um humano para passar essa mensagem, ela fica mais forte ainda. Porque você pensa, ele realmente é um humano que está morrendo e sendo ressuscitado. Mas qual o ponto a gente perder a humanidade e não se importar com isso? Então essa parte do filme é muito legal. As personalidades dele que vão mudando são muito interessantes e o Robert Pattinson manda muito bem no filme. Além disso, as discussões que esse filme apresenta também me agradam muito. Sobre a parte da pessoa mais rica querer ficar mais rica e a parte do ecossistema daquele lugar que o humano chega e quer destruir. Tudo isso é muito bem feito. De novo, o filme poderia ser muito melhor. As discussões, se tivessem tempo, poderiam ser melhor do que foram colocadas. Mas eu acho excelente o filme, como ele tem uma proposta e como ele consegue executar. Tem algumas partes que eu não gosto muito, o personagem do Mark Ruffalo incomoda um pouco, até pelo estereótipo que tentam colocar nele aqui. Mas quando você pensa além disso, você pensa nas discussões, como foram colocadas, você entende por que a expectativa tem que ser alta ao Bong Joon-ho. Porque ele sabe pegar na ferida. E aqui, mais uma vez, ele faz isso. Num filme com ótimas atuações, ótimas discussões, uma premissa muito interessante que infelizmente não foi tão bem desenvolvida como poderia. Mas o filme mesmo assim vale com certeza seu tempo para você até pensar um pouco mais, porque ele é um filme que, apesar dos problemas, você sai pensando sobre ele. E em quinto lugar dessa lista fica o filme Acompanhante Perfeita. Filme esse que tem uma história interessante, porque a primeira vez que eu assisti o filme, eu não gostei muito dele, admito. Achei ele um filme só mediano, mas quando eu fui repensando sobre ele, revi ele mais uma vez, eu comecei a gostar muito desse filme. Porque o filme conta a história de uma menina que ela é, na verdade, um robô. Ela é praticamente uma IA que acaba fazendo todas as vontades do seu dono.
E a partir daí, ela acaba vendo coisas que ela não deveria ser vista. E aí o filme começa a se desenvolver. É o que eu sempre falo, não existem narrativas originais do cinema. Mas isso não é um problema. Como você vai desenvolver essas ideias, aí é que vai fazer esse filme ser inteligente ou não. E pra mim, a Acompanhante Perfeita consegue realmente trabalhar bem esses temas, porque ela consegue atualizar muitas temáticas que são apresentadas sobre esse universo de robôs dominando o mundo, ao mesmo tempo que ele não quer naquele clichê de só demonizar IA, demonizar robôs que estão ganhando vida ou que são muito perto dos humanos, porque esse é outro ponto que os filmes de hoje em dia caem. Querem pegar o IA, querem pegar a ideia de inteligência artificial e destruir e demonizar. Aqui não. Aqui eles conseguem colocar um thriller de mistério com suspense muito interessante. E como eu falei, ele pega ideias de o quanto que um robô vira real, ele realmente vira humano, ele continua sendo robô. O quanto a gente deveria se importar com eles, eles elevam esse questionamento. Eles pegam assuntos que já foram abordados em outros filmes antigamente e funcionam muito bem. Eu gosto muito dessa ideia. Eu gosto muito de como esse filme é desenvolvido. Eu gosto dos personagens e até algumas discussões humanas que eles apresentam. O final é muito interessante. Algumas partes de sentimento eu gosto muito, e realmente o final é aquele final que infelizmente ele passa a impressão que se der dinheiro e deu, vão querer fazer continuação, mas ele deveria ser fechado aqui. Eu gosto muito dos atores desse filme, principalmente a atriz que faz a principal, já tinha visto ela em Yellow Jacket, eu adoro ela na série, já tinha visto ela no filme mais recente, que chama Herege. A Sophie Turner, que faz ela, que é a atriz, realmente é muito boa. E ela passa muito a vibe que a personagem tem que ter. Que ela é aquela menina perfeita, quase uma ilusão, quase um robô. E mesmo assim, ela tem sentimentos, ela vai desenvolvendo isso ao longo do filme. Eu realmente me apaixonei por essa personagem. Como eu falei, não é o melhor filme do mundo. Mas quando eu reassisti, eu realmente tive uma impressão diferente dos personagens, do universo, do roteiro, da discussão que ele quis apresentar. E a primeira vez que eu assisti, com a mente um pouco mais fechada, e tem crítica aqui no canal, eu falei, o filme é muito repetitivo na fórmula. Mas quando você pensa, você percebe que ele não é repetitivo. Ele evolui discussões que já foram apresentadas. Em tanto filme que tenta repetir a fórmula, ele repete a fórmula, só colocando elementos novos que engrandecem a narrativa. E em quarto lugar dessa lista eu coloco o filme Thunderbolts. E pra mim essa é a grande surpresa, porque eu nunca pensei que numa lista de alguma coisa Thunderbolts estaria. Até porque quando você pensa no que era o trailer, no que era os posters, o filme não passava nenhuma impressão. Thunderbolts foi uma grande surpresa, talvez a grande surpresa do primeiro semestre pra mim, porque eu não esperava nada e o filme me surpreendeu. Esse filme, ele tem seus momentos Marvel, que realmente são genéricos e que não levam a nada. Guardião Vermelho pra mim é um personagem que é inútil, mas a Helena e o Bob são ótimos personagens. E pra mim ele consegue ser muito corajoso nas discussões que ele apresenta, porque existem discussões que a Marvel antigamente faria. Hoje eu não imagino ela fazendo, como depressão, como a ausência de alguma figura amorosa perto de alguém que acaba deixando ela pra baixo. Pra mim o filme funciona por causa de Helena e Bob, que é o Sentinela. Quando você vê esses dois em tela, a Florence Pugh é uma atriz excelente e ela acaba fazendo com que a química dos dois funcione muito bem. As sequências de ação desse filme são satisfatórias. A história do filme é satisfatória. Os personagens secundários são funcionais. Esses pontos do filme fazem o filme ser só mediano, funcional, divertido. O que faz o filme realmente ser bom é Helena e Bob. A relação deles, o desenvolvimento deles e as discussões que eles apresentam. Tanto que esse filme não precisa terminar com uma sequência de ação final grandiosa para poder ser bom. Não, um simples abraço já muda tudo. E isso parece ser bobo para muita gente, mas não é. A mensagem é forte e a Marvel, com o alcance que ela tem, passar uma mensagem dessa de todo mundo precisa de alguém, todo mundo precisa de ajuda e depressão não é algo que se brinca, me agrada demais. Como eles fizeram, como eles desenvolveram e como eles trabalharam. O filme em si, na sua volta disso, é mediano. Mas essa essência dele, o coração do filme, que é Helena e Bob e sua discussão principal, é tão boa que ele supera a mediocridade que é o resto do filme do Thunderbolts. Realmente uma grande surpresa. Inclusive, quem fez esse filme são os diretores de The Beef, que é uma série que também fala sobre isso, sobre humanidade, sobre desenvolvimento de pessoas humanas, e é isso que eu gosto. Thunderbolts entra nessa lista por causa disso. O resto do filme não é ruim, mas você tirar essa essência, você tira todo o filme. Vira só um filme de ação genérico. Nesse ponto funciona muito bem, porque realmente ele me surpreendeu no cinema. Eu saí do cinema pensando, que filme bom, que filme divertido. Fazia tempo que a Marvel não entregava isso. E por quê? Porque a Marvel teve
depois de tanto tempo, coragem de entregar algo diferente, coragem de fazer algo que superasse uma expectativa. Não é um filme excelente, como a maioria do filme dessa lista não é, mas mesmo assim vale a pena. Vale a pena porque você vê que no meio de tantos filmes medíocres do ano e medíocres que a própria Marvel faz, ela ainda sabe fazer cinema. Quando ela para de querer ser grandiosa e acaba querendo ser humana, real e fazer os seus personagens serem humanos e reais. Uma discussão real, interessante e bem desenvolvida no filme que não precisa ser apelativo nisso. E em terceiro lugar dessa lista eu coloco Como Treinar Seu Dragão. Como Treinar Seu Dragão é complicado, porque pra mim, a animação Como Treinar Seu Dragão é uma obra de arte. Ela é excelente. É um dos melhores filmes da DreamWorks. E eu digo mais, a trilogia é a melhor trilogia da DreamWorks, porque Shrek, ele é muito bom no primeiro, o segundo é excelente, são os melhores filmes da DreamWorks, mas o terceiro deixa um pouco abaixo. Como trilogia, Como Treinar Seu Dragão é impecável. Então você copiar essa história pro cinema acaba sendo injusto, mas fazer o quê? O filme é excelente. Os atores são ótimos e eles representam perfeitamente os personagens em tela. São ótimos atores, que têm ótimas químicas e que representam perfeitamente os personagens que eles tinham que ser. O filme tem muitos problemas também, como principalmente quando eles querem copiar a animação, cena a cena. Porque você vê que são mídias diferentes e aí não funcionam tão bem como eles esperavam que funcionasse. Mas o filme ainda tem a mesma alma da animação, que fez eu me emocionar no cinema da mesma forma como eu me emocionei na primeira vez que eu vi aqueles personagens em tela. A animação é brilhante e a live action é maravilhoso. Eles conseguiram repetir aquilo que eu senti na animação em tela. De novo, tem problemas, mas os atores acabam suprindo esse problema. O Banguela é tão carismático como a animação, e isso já dá muitos pontos pro live action. Então, realmente, pra ele conseguir fazer eu sair do cinema e não pensar, é uma cópia, é algo que eu já vi, e pensar, eu senti uma emoção parecida, já vale o dinheiro. De um filme, de uma animação que pra mim é 10, o filme live action consegue chegar perto disso, porque tudo bem, ele é um copia e cola como a maioria, mas copiando um filme excelente, ele também é excelente. Então ele merece todo esse destaque pra mim. Eu não tô falando tanto sobre ele, porque realmente ele é igual à animação, mas ele é aquela coisa que se você for pra me engana bem. E você voltar com o diretor do primeiro filme de todo o universo, você vê que ele ama esses personagens, ele ama esse universo e ele sabe como trabalhar eles. E em segundo lugar dessa lista fica o filme Nosferatu. Filme esse que realmente o Robert Eggers, ele é um diretor que eu sou muito fã. A Bruxa, O Farol, O Homem do Norte e agora Nosferatu. Ele consegue pegar temáticas de terror e tirar o máximo delas. E eu acho que ele prova o quanto ele é bom quando você vê as análises que as pessoas fazem do filme dele. Nenhum filme do Robert Eggers ele é completamente amado ou odiado. Eles são filmes que sempre geram destaques, mas ele é um filme que sempre geram pessoas diferentes discutindo sobre ele de formas diferentes. Ele é um ame-o ou odeio. E eu acho que isso é muito importante, porque pra mim, quando eu penso no cinema e principalmente na arte, você ter aquela sensação de incomodar, ele é melhor do que uma sensação de você não sentir nada. E ele passa muito bem isso. Nosferatu, ele funciona como um filme de terror quando ele precisa. Ele funciona como um filme de misticismo quando ele precisa. E ele funciona com uma discussão excelente sobre religião, sexualidade e também eu discutiria relações de pessoas. O Robert Eggers em Nosferatu, ele consegue passar por tantas diferentes escalas, tantas diferentes épocas e discussões diferentes que me agrada muito, da doença ao dinheiro. O quanto vale ter dinheiro quando uma doença pode matar uma pessoa e o dinheiro não vai te salvar? Essa discussão tá no filme. Quanto alguém que se diz muito religioso, mas fora da religião, não faz realmente o que a religião fala? Essa discussão tá no filme. Você ir em discussões sobre essa, até no misticismo de e se existisse alguém que não é do padrão humano, é considerado praticamente um demônio, você ainda acreditaria em Deus nessa situação?
Essas discussões que estão no filme, que não são sutis, ele não vai tão forte isso, ele acaba fazendo com que você que está assistindo se incomode. Porque em nenhum momento do filme ele faz com que as discussões do filme sejam leves. Ele não faz com que as discussões do filme sejam tranquilas para você absorver e ir para casa e não pensar sobre isso. Não. Você sai do filme pensando sobre o filme. Você sai do filme incomodado. E de novo, a arte para mim é a arte de você conseguir incomodar. Seja por parte boa ou por parte ruim, ele vai te incomodar. E é inegável, você sai de Nosferatu e você pode não gostar do filme, mas você vai pensar nele e querer discutir sobre ele. Sem contar que a direção do Robert Eggers é maravilhosa, como ele consegue criar uma ambientação para aquela época, como ele usa a fotografia e as luzes do lugar para deixar tudo mais realista e a ambientação melhorar. Sem contar a ótima direção e a ótima trilha sonora que o filme tem. Nosferatu, para mim, é um filme quase 10, pelas atuações, pela direção, pela maquiagem, pelo universo que ele é criado, pela fotografia, pela montagem. Esse filme, pra mim, ele é maravilhoso, como toda a filmografia do Robert Eggers. Tem um escorregão aqui e ali? Tem, mas eu adoro. E, de novo, só dele fazer eu pensar sobre ele, só dele mostrar discussões interessantes que pessoas deveriam discutir, pra mim, ele já é um dos melhores filmes do ano. Ele é um melhor filme como filme, quando você pensa nele como filme, mas quando você quer ir além disso, ele continua me surpreendendo cada vez mais. E em primeiro lugar dessa lista, como o melhor filme do primeiro semestre pra mim, fica para Pecadores. Filme esse do Ryan Coogler, que tem como protagonista o Michael B. Jordan fazendo os dois irmãos, o Fuligem e o Fumaça. Bom, que filme excelente. Que filme maravilhoso. Como eu falei do Robert Eggers, acho que eu posso repetir um pouco aqui. Pra mim, Pecadores, ele também não é um filme que as pessoas vão assistir e vão amar. Ele também vai ser um filme bem divisório, porque as pessoas vão assistir e vão ter visões diferentes sobre o que quis dizer ali. Só que muitas vezes que você pensa num filme como esse, você pensa na temática que ele colocou no filme, que é vampiros, você pensa, o que ele vai trazer aqui? Ele vai repetir a fórmula? Vai ser um filme de ação genérico, um terror? E pra mim, ele usou o vampiro da forma como se deve usar monstros, criaturas místicas hoje em dia. Como o Homem Invisível usou, por exemplo, no seu filme, que é o monstro, ele tem que ser uma desculpa para você discutir coisas mais profundas. No Homem Invisível, você usa o Homem Invisível para discutir o relacionamento dele com a sua mulher. Como ele era possessivo, como ele era agressivo, como ele era tóxico. Então você usa o elemento do Homem Invisível para discutir coisas muito mais sérias e muito mais profundas e muito mais interessantes do que só o Homem Invisível em si. A criação dele não é interessante, a criação de como ele veio não interessa. Ele está sendo usado ali da forma ideal. O Pecadores é a mesma coisa. Poderia ser um filme de vampiro. Um vampiro que veio lá de longe, um vampiro que não tem alma. Olha como os vampiros existem. Ele não precisa fazer nada disso. O vampiro, ele é uma desculpa para discutir assuntos muito mais interessantes, principalmente o roubo de cultura. Como esse filme trabalha o elemento do jazz, que é um elemento à parte, que eu já vou falar mais pra frente. Mas quando você fala sobre elementos, ele fala muito sobre o jazz. E como o jazz foi sendo mudado ao longo do filme, o jazz e o blues, no caso, foi sendo mudado ao longo do filme, ao longo dos anos, para poder cada vez mais culturas entrarem lá dentro. A cultura faz com que você perca a essência, porque você vai misturando culturas e isso vai acontecendo. O vampiro nada mais é do que isso. Ele vai sugando seu sangue, e o vampiro original, na maioria das histórias também é assim, ele pega aquela pessoa e ele vira o dono dela. Então essa coisa de roubar cultura é muito interessante. E quando você vê o vampiro principal mordendo as pessoas e misturando culturas, é brilhante. Quando ele morde o personagem asiático, ele começa a falar tailandês, é excelente, porque você vê que ele roubou a cultura dele. Quando ele morde as pessoas que são mais do country ali, mais são caipiras daquele lugar, ele rouba o folk dela, e quando mordem os negros, ele rouba o blues e o jazz. Essa mistura é muito interessante, e o vampiro é a metáfora perfeita para isso. O filme, ele é excelente na sua mensagem, na sua discussão, com uma excelente trilha sonora. Trilha sonora que eu fiquei viciado por meses pela forma como ela é maravilhosa. A música fala o que o filme precisa falar, mas ela funciona individualmente com excelentes músicas. Os atores são brilhantes, e a melhor cena de todo o primeiro semestre que eu vi no cinema, e que faz tempo que eu não vi uma cena tão boa, é a cena que o Ryan Coogler mistura gerações dentro da música. Que cena maravilhosa, num plano sequência brilhante, terminando com uma guitarra forte e os vampiros na frente da casa, que vai começar realmente a ameaça a partir daqui.
aqui. Eu adoro como ele pensa o conceito, como ele cria ambientação, como ele dirige, a trilha sonora, tudo nesse filme pra mim é impecável. E por isso, pra mim, ele é o melhor filme do primeiro semestre de 2025. Pelas discussões, pela trilha sonora, pela direção, pela atuação, e tem que ter mais diretor como Ryan Coogler que pense fora da casinha. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, qual é o seu top 10 melhores filmes do primeiro semestre? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.